Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio Desenvolvimento Psicológico Infantil. Vamos ao quarto e último, aqui teórico, é o Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês. O pensador do afeto, do vínculo, do brincar como essência da saúde emocional. Ele não organizou também o desenvolvimento em estágios cronológicos fixos, mas seus conceitos podem ser também aplicados de forma muito clara e didática em cada fase da infância, até mesmo a vida adulta. Então, de 0 a 2 anos, aí temos o holding e a mãe suficientemente boa. O bebê ele está totalmente dependente do ambiente. Segundo Winnicott, ele precisa de um holding, um segurar físico, emocional, um suporte que lhe dá a sensação de continuidade existencial. O mundo ainda está confuso e o cuidado repetido vai costurando essa segurança psíquica. Então, como exemplo aí, quando seu bebê chora no colo, você o embala com calma, canta baixinho e repete palavras afetuosas. Ele se acalma. Isso não é um mimo, é o início da integração do eu. Ele descobre que existe um eu ali separado daquele ambiente. O que pode ser feito aí para incentivar esse desenvolvimento com segurança? Ser mais previsíveis nos cuidados, no banho, sono, alimentação, tudo com afeto. Ter paciência com a dependência. Ela é saudável nesse estágio. Evitar a exposição a estímulos em excesso, luzes, barulhos, confusão. Dica da papalha aí. A estabilidade emocional começa nos braços e não nas palavras. Agora analisando aí de 2 a 4 anos. A criança começa a sair da fusão com a mãe. Surge o objeto transicional. É aquele paninho, o ursinho, a boneca. Este objeto simboliza o conforto e a segurança emocional. É uma forma de lidar com a ausência e se preparar para a autonomia. Um exemplo aí cotidiano. A criança leva o ursinho para todos os lugares, inclusive para dormir. Você tenta tirar achando que é um apego excessivo, mas o objeto está ajudando ela a elaborar a separação, justamente o contrário. O que podemos fazer aí? Permitir que a criança tenha esse objeto sempre à mão. Nunca ridicularizar ou forçar essa despedida precoce. Usar o objeto como aliado em momento de transição, escola, viagem, alguma separação. Então a dica papalha, o primeiro ensaio da independência começa com o ursinho de pelúcia, tá vendo? Então os autores eles se comunicam em si, que são essas dicas preciosas que eu estou trazendo aqui para vocês. Então vamos analisar agora de 4 a 7 anos. Agora a criança já tem um eu mais estruturado e começa a se expressar no brincar espontâneo. Para Winnicott, brincar não é um passatempo, é um espaço de criatividade, de elaboração simbólica e de afirmar o seu eu. Pensando aí no dia a dia, a criança brinca de escolinha e no meio dessa encenação diz: agora vou te colocar de castigo. Ela está reencenando o mundo real e elaborando suas emoções. Então, o que podemos fazer aí para incentivar isso de forma positiva? Criar ambientes que estimulem o brincar livre, sem regras rígidas o tempo todo. Observar as temáticas das brincadeiras, elas revelam emoções e desejos. Olha, pais, atenção aí com as brincadeiras, assim como os desenhos, Participar do jogo, mas sem controlar ou corrigir constantemente. Você também é mais um personagem e está entrando no jogo da criança. Dica da papalha. Brincar é como o sonho, um espaço onde a alma respira sem censura. Agora vamos avaliar aí de 7 a 12 anos. Com o início da vida escolar mais intensa, a criança começa a adaptar seu comportamento ao que os outros esperam. Se for forçada a se ajustar em excesso, sem espaços de espontaneidade, pode surgir o falso self, o falso eu, que é uma máscara de comportamento que esconde o verdadeiro eu. Então isso não é tão legal. Então seu filho, se ele é quieto em casa, na escola é extremamente engraçado e performático. Pode estar tentando agradar para ser aceito na escola, mas isso pode ter um custo emocional.
de forma positiva. Podemos validar a expressão emocional. Você pode falar comigo sobre qualquer coisa, né? É uma frase muito acolhedora. Não pressionar por desempenho social o tempo todo, com frases como você tem que ser popular. Oferecer momentos de solitude e descanso do mundo. Isso todo mundo precisa. Dica: o eu verdadeiro não grita por atenção, ele precisa apenas de espaço para respirar. Os princípios fundamentais aí do Winnicott para os pais, olha, o vínculo afetuoso não é fraqueza, é solo de crescimento. A dependência inicial não impede a autonomia futura, ela a sustenta. O self verdadeiro nasce onde há acolhimento e liberdade de brincar. E a criança precisa menos de estímulo e mais de espaço psíquico. Vamos voltar aqui àquele objeto transicional, aquele ursinho paninho lá, né? O boneco que a criança carrega para todo lado. Esse objeto, lembrando, não é só um brinquedo. Ele é essa ponte simbólica entre a presença e a ausência da mãe, do cuidador, da cuidadora, né? Essa separação entre o eu e o não eu. Então nunca ridicularize este objeto transicional. Ele é sagrado para a segurança emocional e proporcione um ambiente estável. Rotina, cuidado e afeto ajudam a criança a explorar o mundo sem colapsar emocionalmente. Eu fiz um quadro prático também aqui para os pais, para vocês cuidadores, colocando por faixa etária, por conceito-chave, por teórico, e o que fazer para estimular em cada uma dessas fases, em cada uma dessas idades. Vai ficar difícil ler ele aqui para vocês, mas lembrando que eu tenho um canal no YouTube com este mesmo nome, Entre o Ser e o Mundo, e lá eu vou conseguir colocar esta imagem, né, na apresentação. Apesar de ser um áudio, ela é acompanhada de um vídeo. Neste vídeo eu costumo colocar alguns desses anexos, quadros, algo mais visual para compreensão, para ajudar na prática. Então esse quadro estará lá no YouTube para que você possa tirar um print, dar uma lida, pausar. É o resumo de todos os teóricos que eu passei aqui até agora. Mas de toda forma, eu vou passar aqui insights para os pais visionários que pensam fora da caixa, tá? Não espere que seu filho seja um robô lógico. Cada teoria destaca que o desenvolvimento é multifacetado. Ele é intelectual, emocional e social. A arte está em equilibrar isso sem transformar a criação numa fábrica de produtos perfeitos. O papel aqui do adulto de referência é o de mediador. Você é o catalisador do desenvolvimento e não um tutor autoritário, nem um espectador passivo. Estimule, guie, apoie, mas deixe o seu filho errar para aprender. Tem também o holding emocional, aquele suporte colocado pelo Winnicott, que não é só o colo físico, é acolhimento psicológico, criar segurança para que o verdadeiro eu possa emergir sem pressões externas esmagadoras. O Erikson ele chamou a atenção aqui para as crises normais. Cada faixa etária traz desafios existenciais e você, cuidador, cuidadora, deve ajudar a criança a sair dessas crises com resiliência e confiança. Eu vou trazer aqui essa sessão especial do caso Vitor, lá da França. Então imagine uma criança, ele emerge da floresta, está nua, coberta de cicatrizes, uiva ao invés de falar. Ele não reconhece rostos, não responde a nomes, não sabe brincar. Essa cena não é de ficção. Em 1797, no interior da França, foi encontrado Vitor, o menino chamado de Lobo de Yverdon. Esse caso foi um divisor de água nos estudos sobre o desenvolvimento humano. O Vitor passou seus primeiros anos completamente isolado do contato social, sem linguagem, sem cuidado afetivo e sem o outro. Ele é um caso limite, uma espécie de espelho escuro que nos mostra o que acontece quando os elementos básicos do desenvolvimento falham. Então, Jean Itard, um médico iluminista, ele tentou educá-lo, ensiná-lo a falar, a conviver, a ser, enfim, humano. Mas mesmo após anos de tentativa, Vitor nunca desenvolveu plenamente a linguagem, nem vínculo afetivo típico de um indivíduo socializado.
E o que isso tem a ver com o que estamos discutindo aqui? Tudo, né? O Piaget ele teria dito que Victor não construiu seus esquemas mentais porque lhe faltaram experiências com o meio e com o outro. Já o Erikson veria nesse caso uma falha drástica no primeiro estágio do desenvolvimento. Sem confiança básica, sem cuidado estável, a construção da identidade fica comprometida. Já o Vygotsky nos lembraria que o pensamento nasce da linguagem, e esta só existe em meio social. Victor, privado disso, permaneceu em um estado de pensamento rudimentar. Olha só, pessoal, ele nunca conseguiu falar, ou seja, existe um momento para que a criança possa aprender a linguagem, né? Passou desse tempo, ela já não consegue mais. Winnicott concluiria que Victor nunca teve um ambiente suficientemente bom, um lugar seguro onde pudesse formar seu self, seu eu. E o que restou foi um invólucro, um organismo, mas sem subjetividade construída. Agora pense comigo por um instante. Quem você seria se nunca tivesse chamado o seu nome? Se nunca tivessem te acolhido no choro da noite ou no sorriso quando você aprendeu a andar? Quem você seria sem o outro? Pense. Para quem quer saber mais sobre esse caso, farei algumas recomendações. Tem um filme de 1970, Le Front Sauvage, de François Truffaut. É um filme, gente, impressionante. Ele parece até um documentário de tão bem feito que é. Então vale muito a pena ver, né? O Garoto Selvagem, de 1970. Tem um livro também, Victor, A Criança Selvagem, de Lucien Malson. Concluindo essa sessão, o caso de Victor não é só uma curiosidade histórica. Ele nos obriga a encarar uma verdade inquietante. Não nascemos prontos, nascemos possíveis. E só nos tornamos humanos no espelho do outro. Chegamos aqui àquele nosso resumo para a fixação, um mini guia prático aqui que eu preparei para os pais entenderem o desenvolvimento do seu filho dentro dos conceitos de cada teórico. Piaget. Seu filho vê o mundo diferente de você. Respeite o tempo e o jeito dele pensar. Se ele não entende algo, não force explicações complexas. Lembre-se que seu filho pequeno, ele ainda está descobrindo que as coisas existem ao mesmo tempo, mesmo quando ele não vê. Então tenha calma, brinquem juntos de esconde-esconde, com objetos, para ele aprender e entender isso brincando. O segundo teórico aqui, o Erikson. Cada fase traz uma crise e cada crise é uma chance de crescer. Encare essas birras, medos ou desafios como sinais de que ele está crescendo e aprendendo. Dê suporte e não castigos severos. Um exemplo aqui, seu filho de 2 anos quer fazer tudo sozinho, insiste em se vestir sozinho, mesmo errando. Elogie o esforço e ajude quando ele pedir para fortalecer essa autonomia. Terceiro teórico aqui, Vygotsky. Criança aprende com os outros, ensinar é mediar. Seja parceiro do aprendizado, não só quem manda. Incentive a conversa e mostre como fazer, mas dê espaço para ele tentar sozinho. Então, na hora da lição de casa ali, você pode ajudar seu filho mostrando o caminho, explicando passo a passo, mas deixe que ele faça as respostas para desenvolver a própria compreensão. Quarto e último teórico, Winnicott. Um colo seguro vale mais do que 1000 brinquedos. Priorize momentos de afeto e presença emocional, mesmo na correria do dia a dia. Seu filho precisa se sentir amado para ele se sentir seguro. Crie rituais simples, como a leitura antes de dormir, um abraço apertado ao chegar da escola ou conversar sobre o dia. Isso faz toda a diferença para o equilíbrio emocional dos pequenos. Algumas sugestões culturais extra. É o livro Desenvolvimento Humano, que eu usei bastante aqui, de Papalha e Feldman. É uma leitura obrigatória para quem quer ir além. O filme, incrível, chamado Capitão Fantástico, de 2016. Ele provoca reflexão profunda sobre criação, autonomia e limites. Vale muito a pena, um filme gostoso de assistir. E o livro infantil para reflexão também, que é A Parte que Falta, do Shel Silverstein.
Esse é o clássico da literatura infantil, com 112 páginas. O protagonista desta história não está se sentindo completo, então ele parte todo animado em uma jornada em busca dessa sua parte que falta. Mas ao explorar o mundo, talvez perceba que a verdadeira felicidade não está no que falta, mas dentro de nós mesmos nessa jornada. Neste livro, leitores de todas as idades vão se deparar com questionamentos sobre o que é o amor, o que precisamos para nos sentirmos plenamente felizes. E assim vai. Por mim, eu daria esse livro para todas as pessoas que eu conheço. Então, vale a pena, o livro infantil A Parte que Falta, do Shel Silverstein. Para fechar esse episódio de hoje, então, falamos aqui do desenvolvimento, de como a criança constrói seu eu, de como o outro sustenta sua travessia, de como brincar, falar, frustrar e acolher são alicerces da alma em formação. Mas há um risco maior, tá, gente? Vivemos em um tempo em que a infância, como categoria, está se dissolvendo. Como alertou o Neil Postman, a infância não desaparece porque as crianças crescem. Elas desaparecem quando a sociedade deixa de proteger o tempo necessário para que se cresça. Então as crianças têm acesso a tudo, imagens, discursos, realidades emocionais, para as quais ainda nem têm estrutura. Então essa fronteira entre o que é de adulto e o que é de criança vai se ruindo diante dos nossos olhos. E no lugar da construção progressista entra a antecipação prematura. No lugar do brincar simbólico entra consumo, do silêncio criativo entra o fluxo ininterrupto de estímulos. A criança não é uma receita, é uma dança. Siga o ritmo do seu filho, aprenda com ele e aproveite cada passo. Até os tropeços são partes do crescimento. Seja firme, mas acolhedor. Ensine, mas saiba quando escutar. Seu amor é a base para que ele se torne um indivíduo confiante e resiliente. Então não existe manuais perfeitos para criar filhos. Quem sou eu aqui, para passar isso? Mas há saberes preciosos, que eu tentei recolhê-los aqui, juntar, para que te ajude a compreender o que está por trás de um comportamento, de um choro, de uma pergunta. A infância não é só uma fase a ser superada, é o chão onde a alma pisa pela primeira vez. Cada gesto, cada palavra ou silêncio do adulto deixa marcas invisíveis que moldam o futuro emocional, social e cognitivo daquele ser em formação. Ser pai, mãe, cuidador, vai muito além de cuidar ou prover. É praticar a filosofia no cotidiano. Criar um filho é um exercício constante de paciência, compreensão e coragem para enfrentar as crises inevitáveis do desenvolvimento. Um verdadeiro laboratório onde se aprende a arte da vida em relação. Cuidar de uma criança hoje não é só amparar seu desenvolvimento, é proteger o seu direito de ainda não estar pronta. É sustentar sua travessia contra o colapso precoce da infância. Mesmo porque não se pode construir um eu verdadeiro na velocidade da cultura atual. E lembre-se, entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Espero que tenham gostado, compartilhem bastante, avisem os amigos, divulguem e me sigam nas redes sociais Entre o Ser e o Mundo. Até o próximo episódio, pessoal!